guys, welcome to Minds Podcast. Meu nome é Amanda. Bem-vindo a mais um episódio do Minds Podcast, em que aqui você aprende a maneira mais fácil de como chegar no inglês. Eu estou aqui hoje com o Teacher Carol e Teacher Simone, duas pessoas mais do que qualificadas para responder essa pergunta. Quais são as dicas, as melhores dicas que a gente pode dar para aprender um inglês mais fácil? Bem-vindas, Simone, bem-vindas, Carol. Obrigada por terem vindo. Então, primeiro, para começar a discussão, eu queria fazer a primeira pergunta. Como foi que vocês aprenderam inglês? Simone, como foi que você aprendeu inglês? Oi todo mundo. Oi, meninas. Coincidentemente, eu aprendi inglês há muitos anos atrás, usando a mesma metodologia que a Minds aplica. Sério? Como foi? Minha professora, que era uma americana, ela me dava umas apostilas e uma fita cassete. E ela gravava o conteúdo que estava lá, o texto, e ela me dizia, ó, você vai ouvir e vai ler e vai repetir. E aí eu tinha minha meta pessoal, né? Quando a gente está começando a estudar inglês, a gente acha que o locutor, a pessoa que está narrando, ela fala muito rápido, né? Sim. É muito rápido. Então, na minha cabeça, essa é a minha meta. Eu vou repetir tantas vezes quantas eu puder até eu falar na mesma velocidade do cara lá que estava narrando, né? E eu comecei assim. Durante as aulas, ela me fazia perguntas sobre aquele texto, o que facilitava muito. Eu já tinha ouvido, sei lá, 100 vezes aquele texto antes da aula. E eu realmente fazia isso, que eu era bem psicopata. Eu queria aprender inglês. Então, eu sabia que tendo contato diário, sempre, e escutando e repetindo, eu ia conseguir. E deu certo. Deu certo. Deu certo. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu sou autodidata no inglês, então assim, eu me vi falando inglês aos 12 anos de idade, com Friends, que foi a série que me formou, assim. E aí também tem a questão genética, porque meu pai também, ele é autodidata, ele também aprendeu inglês sozinho, né? E aí a gente acabou procurando formas de aperfeiçoar esse inglês. Né? Então, depois que eu percebi que eu gostava, que eu vi que eu entendia de fato, eu entrei num curso de inglês para fazer essas aulas, para realmente aperfeiçoar a metodologia, entender a questão de gramática, que era uma coisa que eu realmente não entendia. Eu sabia o que fazer, mas eu não sabia o motivo atrás disso. Então, foi aí que eu fui realmente aperfeiçoar essa questão de compreensão. Mas falar, eu conseguia me explicar, eu conseguia, as pessoas conseguiam me entender. A comunicação existia. A comunicação existia, eu só não sabia como e por quê. Mas ela estava ali. É uma coisa meio português, né? Porque a gente, enquanto fluente em português, eu vou falar com você perfeitamente. Se você me perguntar como é a oração, ditado, substantivo, não sei, amor. Não pergunte, que eu não vou saber. Simone comentou que a metodologia que ela aprendeu é muito parecida com a metodologia da Minds. Quais são as similaridades que você viu entre a sua metodologia e a metodologia da Minds? Contato diário com o idioma, que tem que ter, por um motivo muito óbvio. Quando você sai da aula, quando você para de estudar inglês, quem é que fala inglês com você? Pois é, ninguém. Todo mundo vai falar português com você, porque a gente está no Brasil, isso é óbvio. Então, se eu não me aplicar, ter esse contato diário com o inglês, eu vou lá e vou buscar isso aí, fica mais complicado. Outra coisa aqui, juntamente com o contato diário, tem a questão da gramática, que é importante, porque ela padroniza, ela faz com que aquele inglês que eu aprendo, aquele idioma que eu estou aprendendo, ele seja inteligível em qualquer lugar que eu vá. Tem uma lógica para você seguir, exatamente. Né? Ele faz, eu sei que a gramática as pessoas têm um certo preconceito, mas a gramática, ela facilita muito a vida da gente, quando a gente aprende 100%, cara. Exatamente. Ou seja, a metodologia da Minds funciona, galera. Essa é a prova que a gente tem. E Carol falou um pouquinho, eu vou falar um pouquinho também como eu aprendi o inglês. A minha forma foi muito parecida com Carol. Eu não sei como foi que eu aprendi, de repente eu sabia. Era até uma coisa que uma amiga minha conversava, que tinha uma amiga minha que tinha muita vontade de aprender inglês, e ela dizia, amiga, por que tu não ensina? Eu fiz, amor, eu não sei como eu aprendi, eu vou ensinar como. E era justamente isso, eu comecei a consumir muita coisa em inglês, e a partir disso começou a normalizar a língua, porque o inglês muita gente acha que é uma coisa muito mais difícil do que de fato é. O inglês, ele tem uma coisa muitas vezes muito intuitiva. Por exemplo, tem algumas palavras que eu gosto muito do inglês que mostram muito como ela é uma coisa assim, muito de você pegar na hora. Por exemplo, waterfall. Water, água, fall, cair. O que é waterfall? Cachoeira, água caindo. Fireplace, fire, fogo, place, lugar.
Lugar do fogo, lareira. Veja, lindo assim, simples assim. Então foi justamente quando eu comecei a consumir mais músicas, mais séries, mais filmes. Eu lembro algumas palavras muito específicas que eu aprendi com algumas séries. Eu lembro que Carol falou que tu entendeu pela primeira vez a forma interrogativa por meio do Friends, não foi? Como foi isso? Então, com relação à forma que eu aprendi, né, que eu percebi essa interrogativa na série, eu lembro dessa cena até hoje. Então, assim, foi um diálogo entre Rachel, que é uma das personagens, e Ross, que é um dos personagens também. E aí eu percebi a transformação da afirmativa para a interrogativa, que a gente faz a troca do sujeito, né? A gente inverte o sujeito. Então, quando eu percebi isso, foi tipo, na minha cabeça, assim, eu, tipo, nossa, agora eu entendi porque eles fazem a pergunta desse jeito. Sim. E aí foi uma das formas que eu fui, né, vendo na prática ali, na série, que realmente fazia sentido, né? Então, assim, eu fui cada vez mais tentando aprimorar isso, assistindo das séries, ouvindo músicas, enfim. Isso pra mim foi com música, na verdade. Quando eu amo música, então quando eu amo música, assim, de uma forma, acho que é a coisa que eu mais amo. Então, quando eu ouvi as músicas e quando eu sou bem mais velha que vocês. Não, então, quando eu comecei, que era com fita cassete, eu via nos livros, né? E eu pegava muito livro para ver. Quando eu conseguia ter contato com a letra da música, eu dizia, por que tem do you? Sim. Por que tem ishi? Né? Então, a gente vai percebendo isso. Agora, claro, é aquela história, né? Ela tinha contato com Friends, sempre, né? Eu tinha contato com música sempre. Então, fica na cabeça da gente. Exatamente, esse contato Exato, o contato diário para além da sala de aula eu acho que é o mais importante. É uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Vocês não podem se contentar com o inglês de 1 hora, 2 horas por semana aqui. Se vocês forem assistir alguma coisa, por que não tenta assistir em inglês? Se vocês forem ouvir alguma música, por que não tenta ouvir em inglês analisando a letra? Porque é por meio desse contato, foi como Simone disse. Eu não vou sair em Nova Morada, Caxangá, falando inglês, pedindo pão na padaria em inglês, entendeu? Eu não vou. Eu preciso de outras formas para poder praticar o inglês. Foi até o que Carol falou, né? Que isso facilitou por conta da vivência do seu pai. Isso é outra pergunta que eu queria fazer também. Porque, particularmente para mim, o meu inglês, ele avançou muito por conta da minha irmã mais nova, ela também é fluente, ela passou 6 meses na Austrália. E aí, quando a gente começou a ter contato, ela falando inglês comigo, eu notei que voou muito, assim. Foi uma coisa que avançou demais, o meu inglês mesmo eu já tenho uma base. Então, eu queria perguntar para vocês, se vocês acham que ter alguém ali comigo para orientar, para guiar, para compartilhar, para dividir, também ajuda, faz muita diferença nesse caso, quando você tem alguém ali? Eu acho que sim, porque quando você vai ter uma forma de praticar além da tela, né, é muito mais interessante e também te torna mais curioso, de certa forma, né? Então, você consegue experimentar mais de alguma forma com uma pessoa ali na sua frente. Por isso que é tão importante não só a aula, né? A gente tem que tentar de outras formas colocar em prática aquilo que a gente viu na aula, né? Então, assim, é muito, muito, muito importante a gente ter alguém ali do lado que a gente saiba conversar. Por exemplo, no meu caso, antes de eu me tornar professora, eu já falava inglês, porém eu não tinha tanto com quem praticar. Só meu pai, por exemplo, e um ou outro amigo ali que tinha muita vergonha de falar inglês. Então, acaba que a pessoa fica um pouco, né, esquece uma coisa ou outra. E aí, quando eu me vi na educação e comecei a falar com pessoas que estão, né, nesse meio também, então professores, colegas, a gente vai relembrando muita coisa e vai tirando esse esquecimento, né? Então, eu acho, sim, que é muito importante ter alguém ali junto até para a própria pessoa também relembrar algumas coisas. Por exemplo, com meu pai, muitas vezes ele me pergunta, como é tal palavra em inglês? Eu fiz, rapaz, tu não lembra? Aí, não lembra, é tal coisa? Não é. É isso aqui. Ele, tá, realmente eu tô enferrujado. É porque não pratica. Então vamos praticar. Você tem 2 filhas em casa que falam inglês, então vamos praticar. Sabe? Então é meio por aí, assim, eu acredito que é importante, muito importante ter alguém pra junto trabalhar isso, sabe? Sim, perfeito. Assim, eu adoraria ter tido a experiência de vocês, mas eu não conheço, assim, na minha família ninguém fala inglês, até hoje, só eu. Meus amigos não falam inglês. E quando eu estudei inglês, eu não tinha ninguém para falar inglês comigo. Terminou a aula, ninguém ia falar inglês comigo. Então, o que eu fazia, porque eu queria falar inglês, era buscar formas de falar inglês, mesmo sem ter ninguém para falar inglês comigo. Então, uma coisa que eu fazia muito era, eu tinha textos, diálogos, né? No restaurante, na padaria, no aeroporto. E
eu lia aqueles textos sempre, eu lia em voz alta. Eu me olhava no espelho e ficava falando, fingindo a doida. Que eu estava no aeroporto, que eu estava andando na rua, na Inglaterra, e alguém passava por mim e dizia, hi, good morning. E eu respondia, hello, good morning. E eu fazia esse teatrinho, porque era a forma que eu tinha de praticar. Né? Então, uma coisa que eu fazia muito também, eu tinha milhares de revistas, né? Porque hoje em dia eu sei que ninguém... É só digital a revista agora. Só digital. Então, eu tinha milhões de revistas em casa. Revista e livro. Livro pequeno, livro curto, porque os livros muito grossos, eles desestimulam muito a gente, né? Sim, é muito grande, é interminável, o livro tem muita palavra que a gente não conhece. Então, eu li muito, mas eu lia em voz alta, porque eu tinha que praticar falando. É tanto que quando eu nem sabia que eu era fluente em inglês. Eu li tanto, que eu descobri que eu era fluente de uma forma inusitada, fazendo entrevista de emprego. Que interessante. Que foi assim, num momento bem crucial, né? Se fosse escolher um momento para poder descobrir que era fluente, seria numa entrevista de emprego, de fato. Realmente, se fosse Mas foi assim, então eu nem sabia, eu lia tanto, eu tinha tanto vocabulário, eu já tinha uma gramática maravilhosa, porque realmente eu era muito aplicada, eu queria muito aprender inglês. Então, assim, uma dica que eu dou é essa, você não tem com quem falar, porque muita gente é como eu, não tem ninguém em casa que fala inglês com você. Lê em voz alta. E eu fiz muito isso para eu me ouvir falando inglês, porque quando você se ouve é legal, né? Eu tô falando inglês, legal, eu falo inglês. Olha que pronúncia então, bonita isso, que né? eu tenho. Hoje em dia é mais fácil, né? Assim, a gente tem alunos que jogam. Eu lembro que a gente tinha um aluno fluente, né? Lá na Madalena, e eu perguntei para ele, como é que você, né? Eu jogo. Exato. Então eu tenho amigos que eu tinha que falar com ele em inglês e a gente fala inglês. E agora lá em Boa Viagem tem outro menino dizendo a mesma coisa. Exato. Então assim, hoje em dia tem outras, né? Tem até inteligência artificial que o pessoal pode usar hoje em dia. Mas, obviamente que é melhor ter uma pessoa conversando com você. Mas se não tem de jeito nenhum, tem que fazer esse trabalho. Exatamente. Tem que buscar. E com o auxílio da internet também, hoje em dia, fica um pouco mais tranquilo, Fica. né? Porque eu... Quando eu era mais nova, já tinha, né, internet, mas era aquela coisa, internet de escada, você demorava muito tempo, né? Então, assim, eu tinha muito acesso a livro também. Então, era uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida, foi essa questão de educação. Então, eu tinha muitos acessos a livros, e aí, essa questão de você sentar, olhar ali por seu próprio interesse também é muito importante. Total. Né? Você realmente demonstrar interesse naquilo já facilita 50%, né? O restante é só consequência. Gostar, sabe? pega uma coisa que você gosta de fazer. Eu amo música, então para mim era um prazer pegar uma música em inglês e começar a ver a letra dela. Entender. Sua vida muda, cara. É outra loucura. coisa. Exatamente. É transportado para outro mundo. Sim. Então fica aí mais uma dica. Dica para poder avançar o seu aprendizado no inglês. Vá para além da sala de aula. Consuma coisas, procure o que é que você gosta. Eu tenho certeza absoluta que qualquer coisa que você gosta, você vai conseguir achar um meio de aplicar inglês naquilo. E isso vai fazer diferença. E como Simone disse, ela praticava diálogos no aeroporto, na padaria e tal. Isso também tem na Minds, tá, gente? Isso também tem nos nossos livros, diálogos simulando essas situações, essas vivências com vocabulário nisso. Então, se você juntar isso que a gente apresenta para você com a sua busca por si só em inglês no seu cotidiano, fluência chega naturalmente, assim. E essa foi engraçado um momento que Simone falou que ela entendeu que era fluente, porque essa era a minha próxima pergunta. Quando foi que vocês perceberam que vocês eram fluentes? Porque, por exemplo, para mim eu percebi quando caiu a ficha de que eu era fluente, até uma coisa que eu falo para alguns alunos meus, foi quando eu lembrei de uma mensagem que eu tinha lido. Eu sabia exatamente o conteúdo da mensagem, eu não lembrava se eu tinha lido em português ou em inglês. Só tava ali para mim o que eu tinha absorvido. Então eu fiz, eita, se eu não tô conseguindo nem diferenciar mais, significa que tá alguma coisa ali. Quando foi que tu percebeu, Carol? Então, como eu comentei, né, eu notei que eu tinha essa facilidade com o inglês nessa questão, né, de assistindo a série e tudo mais, mas eu não sei exatamente o momento em que eu percebi, poxa, cheguei. Não sei exatamente assim que momento foi esse. Eu só me vi falando, né, então assim, foi muito jovem, né, que eu já falava
e tudo. Mas eu não sei exatamente o momento em que eu disse, poxa, eu realmente sei falar inglês e tô aplicando e tá tudo certo, sabe? Eu acho que uma coisa que me colocou à prova foi quando, aos 15 anos, eu viajei pra fora, né? Passei um curto período de tempo lá fora. E aonde tu fosse? eu fui pra Nova York, Orlando, Miami, aquela viagem típica de aniversário de 15 anos, aquela coisa toda. Minha né? viagem típica de aniversário de 15 anos foi pra Bray Lima, então tá tudo bem, tá ótimo. Mas é aquela coisa, né? Que é a viagem dos sonhos, Sim, né? sim, geralmente, da menina, né? E aí, uma coisa que me pegou muito foi quando um dos funcionários de um restaurante lá perguntou, você é de onde? E aí eu disse, eu sou do Brasil, sou de Pernambuco, no Brasil. Conhece? Isso tudo em inglês, logicamente. Ele, não, porque você tem um sotaque muito bom e a sua forma de falar é muito boa. Aí eu, nossa, Uau. sinal de que realmente Deu certo. tem algo fora. Sim, eu tô indo, né, pra algum Isso. lugar. E aí eu acho que esse foi um dos momentos em que realmente eu tive a prova de que eu falava, sabe? Mas eu não sei se ao certo seria esse. Sim. Mas é um dos mais importantes, acredito eu. Crucial, né? Isso. Que marcou. E pra Simone foi numa entrevista de emprego, simplesmente. Porque eu tava fazendo entrevista para ser monitora de inglês, e aí não precisava ter um inglês muito. Era só um básico intermediário. E aí, na entrevista, e era no curso de idiomas, e a dona, né, ela fez entrevista com a gente, e aí ela me chamou e falou assim, eu queria saber se você faria seleção para ser minha secretária. E eu falei, pô, não tenho talento para secretária. Ela falou, né, que precisa de uma secretária bilíngue. E eu falei, eu parei assim, eu disse, pô, né? Menos ainda. Ela já tinha feito entrevista comigo em inglês. E ela queria uma secretária bilíngue. E eu fiquei, assim, pensando, como é que ela quer uma secretária? Eu não sou fluente, assim, eu não falo inglês ainda. E aí, passou o tempo, eu não quis ser secretária dela. Né? E aí, com o tempo, a gente fez outra entrevista, porque eu queria ser monitora, que não exigia na minha cabeça, né? Então, eu fiz o teste como monitora e eu queria estudar, porque até então eu não tinha terminado um curso de inglês. Perdão. E aí, quando eu fiz com a coordenadora pedagógica, que tem que fazer com ela, o teste em inglês, né? Aí ela disse, você quer estudar? Quero. Você vai começar do pós-avançado. Eu falei, não. Porque como é que eu vou começar do pós-avançado se eu não terminei um curso de inglês? Sim. Não posso colocar você, que eu quero começar do intermediário. Eu disse, não posso colocar você no intermediário. Você vai desestimular os outros. Você fala inglês fluente. Eu disse, não. Você fala inglês fluente, eu não posso colocar você no intermediário. Então, naquele dia, eu disse, poxa, eu falo inglês. Eu falo loucura, inglês, né? Mas foi naquele dia, exatamente. Eu lembro que o momento que foi colocado meu inglês à prova foi justamente quando eu fiz a seleção para Minds. Quem faz a seleção normalmente é o Teacher Carlos, que esteve com a gente no nosso primeiro episódio do podcast. E ele já manda mensagem para você em inglês. Sim. Ele já manda em inglês, você tem que responder em inglês, a conversa é toda em inglês, a prova que você faz é toda em inglês. Eu fiquei, meu Deus do céu, vamos ver até onde meu inglês vai, né? Vamos ver se ele acaba no meio do caminho. E não acabou, cá estou eu, né? Deu tudo certo. E é realmente quando coloca a prova, é nesses momentos, assim, essenciais, pontuais, como uma entrevista de emprego, uma seleção para ser professora de um curso de inglês, uma viagem lá fora que você tem que se virar só com inglês. Então é nesses momentos que coloca a prova. Então é importante também, gente, buscar esses momentos que trazem, que colocam isso à prova. Pode procurar uma viagem, bota a cara a tapa mesmo, que é ali que você consegue descobrir até onde você vai, seguindo essas dicas que a gente diz, de praticar diariamente, de procurar alguma coisa diária no seu cotidiano para você conseguir praticar o inglês. E aí é na hora que você descobre, e quando vê, você está muito melhor do que você imaginava que você fosse estar, né? Uma coisa muito legal. E até quando dá errado, dá certo, né? Até quando dá errado, dá certo. Quando eu viajei, eu não fui para a Inglaterra, eu estava trabalhando, né? E aí, uma dessas vezes que eu tive tempo de sair para... Eu lembro que eu fui na McDonald's e ela falou Inglaterra, a primeira vez na vida que eu tenho na Inglaterra, né? Com aquele inglês, British English. E aí, quando ela falou comigo, logo de cara assim, eu fico olhando... Mas foi pra mim um aprendizado, sim, porque total. assim, de cara eu não entendi o que ela falou, logo de cara. E eu já falava inglês, né? E aí um amigo meu falou assim pra mim, ele falou em inglês com sotaque brasileiro, né? Pra poder a menina entender. Eu falei, é isso que ela tá querendo, era batata frita, né? Porque eu aprendi aqui que era French fries. Aí quando eu chego lá, ela me oferece chips. Sim, verdade. Exato.
do you want chips? E eu o que ela tá querendo? Que do nada que é lá, chips. né? Do nada. E não, e assim, French fries para chips. Exato, é um entendeu? salto. Mas por isso que eu digo, até quando dá errado, dá certo. Mas é a vivência, Com certeza. é o Exato. contato que faz isso com a gente. 1000%. E é engraçado essa questão do inglês britânico. São muitos alunos também que perguntam, vocês ensinam inglês americano ou inglês britânico? Aí normalmente eu digo, a gente ensina o inglês. Quando tiver alguma diferença, a gente vai apontar para você. Tipo o small hours e o early morning, né? Que um é madrugada para inglês britânico e o outro é madrugada para inglês americano. A gente sempre vai apontar essas diferenças. Mas é engraçado porque pra gente que é autodidata, por exemplo, uma das séries que me fez entender inglês foi Downton Abbey, que é assim, pra ser mais britânico que aquilo, só vindo, posh Brit, só saindo direto da família real. Então, pra mim, eu assisti Downton Abbey quando eu era muito pequenininho, eu acho que pequenininha é ótimo, né? Quando eu tinha acho que uns 15 anos, 15, 16 anos. Então, pra mim, era muito normal você falar assim, I'm very fond of you. Como se fosse uma coisa assim, que todo mundo fala. Não, é só uma coisa. Coloquial. O inglês coloquial não. Não é. Extremamente formal. Britânico dos 1920, sabe? I'm very fond of you. Mas, enfim. E quais são as principais diferenças que vocês veem entre o inglês britânico e o inglês americano? Vocês conseguem fazer sotaque britânico? Eu não consigo. Depende da palavra. Depende da palavra. Eu acho que todas as que terminam com TR são fáceis, né? Water e a later. Exato. Elas são mais lindo. fáceis de... Uhum. Eu aprendi só o 20 e o 20, porque tem uma parte que a gente tem que ensinar a diferença, né? Que é quando eu voava ali. Mas então, eu tenho... Às vezes eu misturo muito o inglês americano com o britânico na hora de falar. E Porque aí, às vezes o britânico pode ser até mais fácil da gente compreensão, aprender. né? Exato. Porque existe essa questão, né? O inglês americano, ele tem muito do Exato. E o inglês britânico tem muito do t. Exato. É muito diferente. Então, water. Exato. Então é a mesma palavra, mas a pronúncia é completamente diferente. Então, assim, é uma linha tênue ali entre Exato. um e outro, né? Então, assim, às vezes você não consegue compreender a palavra só pelo sotaque. Exato. Então é muito comum também aqui no Brasil, né? Então você tem palavras que são pronunciadas em formas diferentes, em cidades diferentes, em estados diferentes, até na própria cidade. Exato. Né? Então, assim, é muito comum isso lá fora também. Total. A gente tem dialetos diferentes às vezes aqui no Brasil. Sim, lá fora é Na outra língua coisa. inglesa não é diferente. E realmente, às vezes eu opto por usar uma coisa mais britanicazada, assim, com os meus alunos no início, porque justamente fica um pouco mais fácil de entender, porque é mais parecido com, de fato, como é escrito. Por exemplo, escrito, né? O past participle de write. Em americano é written. Em britânico é written. Então eu prefiro falar o written, porque ele vai entender de onde vem. Always and forever. Always and forever. Exatamente. Little é a mesma coisa. Eu prefiro little. Exato, little, do que little. Tipo, Porque não deixa dúvidas, né? Exato. Quando escuta, Little. eu sei que é little. não Exatamente. Às vezes eu opto pelo inglês britânico porque a pessoa vai entender de onde vem aquilo. Mas- Porque o americano, ele tem mania de engolir algumas sílabas, assim. tem. Mas quando você percebe que você está entendendo inglês americano, meu amigo, eu me senti a pessoa mais invencível do mundo. Ah, é. Exatamente. Outro momento que eu percebi, assim, que, poxa, eu tô entendendo inglês foi justamente quando eu comecei a pegar as coisas mais coloquiais. Uma das coisas mais coloquiais que a gente tem no inglês são justamente os phrasal verbs. O que são phrasal verbs? Se fosse para poder trazer uma tradução literal, seria verbos frasais, que são frases, expressões idiomáticas em inglês, que a gente junta um verbo com alguma preposição, alguma outra palavra, e ela muda o significado. Um exemplo de phrasal verb que a gente tem em português é o famoso cai fora. O verbo cair mudou totalmente de significado porque a gente juntou com outra expressão e aí tem um novo significado. E existem muitos phrasal verbs no inglês. Inclusive tem uma parte do curso em que a gente justamente se dedica a mostrar phrasal verbs novos a cada unidade. Vocês têm alguns phrasal verbs assim de cabeça que vocês conseguem lembrar? Alguns exemplos? Eu quebrei as pernas de vocês agora. Não. Correto, senhora. A gente, que eu falo muito, put off. Muito, muito, Put muito. off. Call off. Call off, exato. Tem que falar, né? Exato. Eu costumo dizer aos alunos assim, eles como são phrasal verbs, colocou outra palavra, colocou outra, né? Ai, esse verbo, phrasal verbs. Mas a gente usa muito eles. Get it, turn in, turn off. Exato. Turn on. A gente call usa o up, tempo yes. todo. A gente usa o tempo todo. Exatamente. Então,
eu acho muito interessante que as unidades, elas apresentem 2, 3, 4, né? Isso. Cada unidade, a gente vai apresentando um pouquinho desde o Kids, porque o High... O High já é cheio de tem. phrasal verbs, exatamente. O High já tem, eu acho Todas as maravilhoso, unidades. Eu porque também, a eu gente adoro. já vai deixar acostumando eles com aquilo que os Exato. adultos, quando pegam... Phrasal verb, mas aí de criança, Eles os já vão kids já pegando. vão olhando os phrasal verbs e Exato. já vão, olha, a gente já fala, a gente fala o tempo todo. Exato. A gente fala o tempo todo. Tem Né? São um... populares. Exato, são populares, são realmente utilizados, são realmente usados. A gente tem explicar para quem não conhece muito do curso da gente ainda, né, porque vai conhecer. A gente tem um nível no nosso curso do Kids, que é o nível do High, que acredito que é o nível avançado, mais avançado que a gente tem no curso do Kids, que já é dado 100% em inglês, e toda a unidade do curso do High tem uma apresentação de alguns phrasal verbs, inclusive uma coisa que tem tanto no curso do High quanto no curso regular, que é o curso dos adultos, é que a gente não só vai apresentar os phrasal verbs, a gente também vai apresentar como são utilizados, que a gente vai dizer Exatamente. quais são os phrasal verbs, qual é a definição dos phrasal verbs e também a utilização deles em frases. E aí é justamente isso, a gente pega um verbo que pode ter um significado diferente. Tem um aluno meu que falou: como assim turn on é ligar e turn off é desligar? Se turn é virar, eu digo, virar. "Amor, muda totalmente o significado quando você coloca junto com uma preposição ou alguma outra palavra." Simone mencionou o call off, né, o put off, que são, respectivamente, cancelar e adiar, por exemplo. Então, eu acho que quando você começa a entender os phrasal verbs, é quando você começa a pegar, tipo, caraca, eu tô entendendo isso dentro desse contexto. Eu lembro que quando eu comecei a estudar inglês, quando eu fiz um teste, tinha um phrasal verb. E como é um phrasal verb, ele pode vir separado, né? Sim. O verbo principal com a partícula, né? Exato. E não teve jeito, meu Deus do céu, e eu desesperada, sem entender. E aí acabou que aquela pergunta sobre o phrasal verb, naquele momento, eu não soube entender. Depois que passou a prova, que eu peguei a prova, olhei direitinho, disse, eu não acredito não. Por que vocês separaram um do outro? Isso é uma coisa que acontece também com os nossos alunos, porque nas nossas provas também existem, né, questões em que eles precisam colocar esses phrasal verbs, eles têm imagens, que a gente também mostra nos livros, né, e aí eles têm que colocar esses phrasal verbs nessas provas. Então, Sim. assim, às vezes eles sabem tudo. Na aula eles falam perfeitamente, e quando vai chegar na prova, dá aquele Trava. branco, aquele nervoso. Exato. E aí quando eles recebem a devolutiva da prova, nossa, era isso, meu Deus, como é que eu esqueci? Exato. Exato, eu, Sabe? Então, super eu. acontece muito. Super eu. Quando eu peguei aquele papel que eu vi as duas, eu disse, eu não acredito não. Talvez eu não saiba inglês. Por que vocês se divorciaram na hora da prova? Exatamente. E é engraçado porque às vezes a gente até usa no dia a dia, quando coloca, ele faz, meu Deus do céu, gente, talvez eu não saiba inglês. Talvez eu fique só no português. Questionar, né? Vamos repensar. Vamos repensar, exatamente. Que são justamente esses phrasal verbs, eles entram a gente, além dos phrasal verbs, a gente também tem os idioms, né? Que são as expressões Adoro. idiomáticas. Adoro. O que seriam idioms, Simone? São aquelas palavrinhas que todo mundo sabe o significado. Sim. Mas junta uma com outra e você diz assim, não faz sentido essa frase. Isso aqui não é o que eu estou achando que é. O primeiro que eu aprendi, que eu uso muito ainda hoje, é o piece of cake. Sim. Porque quando eu vou falar, quando a cake. gente vai ensinar, né? Eu sempre digo, esse exercício aqui, it's a piece of cake. Então os alunos ficam, it's a piece of cake? O que é piece of cake? Teacher, what's the... Aí a gente pergunta, né? What's the meaning of piece of cake? Fica todo mundo, é um pedaço de bolo. Não é um pedaço de bolo, é um pedaço de bolo. Mas não é um pedaço de é um pedaço de bolo. Naquele momento, não é o que é muito fácil, facílimo. É o nosso Foi o chamado mamão com Mamão com açúcar, açúcar. exatamente. Mas eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Sean, que foi um professor, né? É um professor, na verdade. E aí, eu estava conversando qualquer coisa com ele, eu não lembro. E ele falou assim, excuse me, darling, I don't want to rain on your parade. E eu parei assim e fiquei, you don't want to rain on my parade? What the... Right? E eu sem entender. Aí ele me explicou, eu não quero morgar você. A gente fala em português, eu não quero morgar você, não quero lhe morgar. Né? Mas ali eu aprendi outro idiom, né? Exato. Essas palavrinhas que todo mundo conhece, mas que quando coloca numa frase, você diz assim, não faz sentido.
esse Sim. piece of cake, esse rain on my parade, aqui não faz sentido. O que é isso? Exato. E elas são importantes, quando a gente está falando qualquer idioma, todo mundo fala. Exato. São Exatamente. populares. São Todo populares. mundo fala Exatamente. essas expressões idiomáticas. Né? Exatamente. Quem é que nunca falou assim, menino, tá chovendo canivete? Exato. Sim. Né? Quer dizer, quem fala ainda, né? Porque Não, eu falo. tá chovendo canivete. Tá chovendo canivete. Né? It's raining cats and dogs. Is raining cats and dogs, Cats and exatamente. dogs. Que em inglês, assim, a lógica deles é, né, culturalmente é diferente. Para eles é cats and dogs, pra gente é canivete. Exato. Então, Eu amo. Eu, inclusive, fui explicar o Chovendo Canivetes para Oren, que é o nosso professor nativo, que não fala português. Ele fez, is raining knives? Why would it be raining knives? E por que estaria chovendo cachorro e gato, então, amor? Não tem explicação também, tem. exatamente. Eu gosto disso também, da gente ver quais são as expressões idiomáticas em inglês que tem tipo um primo aqui no português. E uma coisa que meus alunos fazem muito, que eu me divirto muito, é traduzir expressões que só fazem sentido em português, literalmente para o inglês. Tem um aluno meu adolescente que ele estava querendo dizer que o jogo que ele estava assistindo estava pau a pau. Ele fez, teacher, is stick to stick. Stick to stick. Menina, eu ri tanto. Aí tem um que faz assim, ó, teacher, life is not a strawberry. Life is not a strawberry. Give your jumps. Eu, tá bom. Ótimo, exatamente. Give your jumps é bom. Give your jumps. Eu adoro give your jumps. E tem alguma expressão que, por exemplo, o Está Chovendo Canivetes é relacionada ao Is Raining Cats and Dogs. Vocês lembram de alguma outra expressão prima de inglês para português que é parecida? Eu lembro de Don't Cry Over Spilled Milk. Sim, Então, que é o não literal. chore aham. sobre o leite derramado. Então, a gente tem essa expressão aqui em português também. Então, Exato. é uma das que realmente é literalmente a mesma ideia, né? Sim. Tem algumas que são parecidas, como Cats and Dogs. Cats and Dogs, Que vira exatamente. Knives, de repente. Mas a gente tem várias, né? A gente tem muitas. Não tá vindo nenhuma. Eu lembro que quando eu discuti sobre isso com o Oren, ele fez assim, eu prefiro muito mais receber um gato no meu colo do que uma faca. Eu prefiro. Algumas outras, uma coisa que muitos alunos perguntam, inclusive no RAI, porque o RAI ele muitas vezes mostra expressões idiomáticas ou phrasal verbs. São totalmente diferentes, mas que têm a mesma palavra. Então, por exemplo, eu separei algumas expressões aqui para poder os nossos ouvintes aumentarem o vocabulário e também para vocês me ajudarem a explicar. São todas que têm a mesma palavra, às vezes. Por exemplo, o que seria algo crystal clear, Simone? Eita, crystal clear é aquela instrução, né? Claro como água cristalina. Exato. Mais claro do que isso, impossível. Exatamente. Então, sabe quando você diz assim, fulano, vai fazer isso, pegue o prato, coloca em cima da mesa, aí a pessoa, o que é que vai fazer? Come on. It's crystal clear. Pegue Exactly. o prato e bota em cima da mesa. Mais claro do que isso, é impossível. Eu não né? consigo ser, exatamente. E o que seria, por exemplo, loud and clear, Carol? Loud and clear seria algo que você... É muito próximo da questão do que crystal clear, né? Seria uma coisa que ela está sendo dita de forma extremamente clara, né? Então, você tem ali alguma explicação sendo dita, talvez alguém não entenda, e você pode... Não, it's loud and clear. A gente está falando aqui para todo mundo ouvir de forma clara. Exatamente. Né? Então, essa seria a forma Acho que seria de parecido loud and clear. com em alto e bom som. Eu expliquei Isso. pra você do que se trata, exatamente. Exato. I hear you loud and clear. E clear the air, Carol, o que seria clear the air? Então, clear the air seria basicamente quando você tá ali com uma discussão acalorada com alguém, você tá tendo ali alguma conversa um pouco mais intensa, e aí chega alguém e diz, let me clear the air, vamos deixar pra lá, né? Sim. Deixa, né, aquela tensão sair. Vamos né? respirar, Então, limpar os seria ares um basicamente pouquinho. Tirar a isso. atenção, no caso, né? Isso, tirar perfeito. atenção. Do momento. E o que seria, última phrasal verb com clear, o que seria keep clear of? Keep clear off seria manter a sua distância. É o que eu digo né? para meus sobrinhos. Às vezes é necessário, né? Exatamente. Keep clear off, ok? Deixa eu fazer minhas coisas, por favor. Distância, por favor. Né? Exatamente. Às vezes eu digo isso pra minha irmã. Mas é necessário a gente dizer isso, né? Exato. Keep Então, clear né, off. eu tenho uma irmã de 3 anos, então já tá Keep autoexplicativo. clear off. Exato. Você desenha assim, tipo, dessa linha você não passa, por favor. Foi isso. Literalmente é um desenho. pra ela Exatamente. entender. 3 anos de idade, ela tem que ter uma plaquinha. Já, né? Keep your distance, keep clear off. Exatamente. Exato. E muitas pessoas procuram a gente também porque querem aprender inglês pro mercado de trabalho. E a gente também tem várias phrasal verbs e expressões idiomáticas
pro mercado de trabalho. Simone citou duas já, que é put off call off, thank you very much, que é adiar e cancelar. Como vocês definiriam take the lead? O que seria take the lead? I'm going to take the lead. Quando você vai se colocar, se propor a fazer algo primeiramente. Tomar iniciativa. Isso. É um proactive, né? Proactive. É a pessoa... Você foi um exemplo prático. O que seria follow-up? Tem que, então, é o que as pessoas esperam que a gente faça quando eles mandam a gente fazer alguma coisa. Exato. You need to follow up. Tu vai lá e faz e dá prosseguimento ao que eu tô querendo que você faça. Exatamente. Tá? E o que seria isso? Uma coisa que é muito usada hoje em dia. Think outside the box. Tem uma coisa muito parecida com o português. Tem. Que em português eu diria que é pensar fora da... É a mesma coisa, pensar fora da caixa. Exatamente. Então, eu assisti um filme, inclusive, que... Não, foi um filme, agora eu não lembro, alguma coisa no Instagram que eu vi, e o chefe mandava um funcionário comprar frutas, porque ia ter uma reunião. E aí, o funcionário, era um funcionário antigo na empresa, e ele queria ser promovido. E tinha outro mais jovinho, mais jovenzinho, né? E ele ficou indignado, porque o chefe pegou a ideia do funcionário recente. Mas o funcionário recente, ele foi lá e queria comprar as frutas, e o funcionário recente não. Fez uma pesquisa, então ele pensou em coisas que o chefe dele não pensou. Sim. Então a gente pensa fora da caixa, a gente pensa coisas que fogem do padrão do que se espera, do óbvio, né? Foge. É aquela coisa mais criativa, aquela coisa mais... justamente, seria think outside the box. E a última, que é muito comum de ser usada no mercado de trabalho, get the ball rolling. O que seria get the ball rolling? Não podemos perder tempo. Exatamente. Não deixa a peteca cair. Exato. Seria parecido com não deixa a peteca cair. Vamos lá, get the ball rolling. Vamos fazer isso aqui, produzir. Então, isso são expressões muito usadas no mercado de trabalho, de maneira muito casual, mas que, de fato, é muito importante a gente saber. Porque quando alguém chegar pra você, where's the follow-up? Você dizer, tipo, você tem que saber do que se trata. O follow-up quando alguém lhe perguntar. E também tem várias expressões que a gente traz que são muito comuns de serem usadas. Por exemplo, to get something off your chest. É muito parecido com a expressão em português que a gente tem de tirar algo do peito. Deixa eu falar isso que tá pesando nos meus ombros, tá me angustiando, pra poder eu trazer. Libertar, né? Exatamente. O que seria to turn your back on someone? Isso é o que a gente normalmente não deve fazer, mas de vez em quando é necessário. Mas assim, mas é verdade. A gente não, via de regra a gente não faz, né? A gente não dá as costas, a gente não dá as costas para ninguém, a gente sempre tá ali com a pessoa, mas de vez em quando... Às vezes é preciso. Às vezes é. Isso vai se tornar num podcast terapia mental, tá, gente? A gente vai falar quando é necessário. E uma que também é muito parecida. To kill two birds with one stone. O que seria to kill two birds with one stone, Carol? Então, no literal, né, seria matar dois pássaros com uma pedra, mas que no português seria matar um coelho com uma cajadada só. Dois coelhos com uma cajadada só. Exatamente. Né? Então, assim, seria fazer duas coisas de uma forma mais rápida, mais prática, né? Você consegue resolver dois problemas de uma vez. Exatamente. Uma ação só, né? Exato. Como você que está ouvindo o podcast, se divertindo e ao mesmo tempo está aprendendo inglês, ou seja, você está killing two birds with one stone. Na moral, eu sou muito boa. Vamos lá. O que seria break a leg? Break a leg é muito engraçado, porque quando você escuta pela primeira vez é em tom de ameaça, né? Parece, que é tipo, quebra uma perna. Mas break a leg, na verdade, é uma expressão utilizada para tipo, good luck, boa sorte, arrase. Você vai fazer história lá. Que é muito usado, inclusive, em teatro. Em teatro, exatamente. É muito comum de ser usado em performances artísticas. Então, break a leg, arrase. Muito bem, boa sorte. E aí, quando alguém escuta, tipo, meu Deus do céu, estão me ameaçando de quebrar minhas pernas. O que seria better late than never? Melhor antes tarde do que nunca, literalmente. Antes tarde do que nunca. E é muito engraçado, porque eu tava conversando com o Carol sobre isso, que a gente sempre achou que era better late than ever. Isso. E é better late than never. E por quê? Agora eu vou aproveitar para poder explicar o que são linked sounds. Linked sounds são quando o finalzinho de uma palavra e o início da outra se juntam na pronúncia. Então, quando a gente falava better late than never,
A gente achava que o N fosse do then, do final do then. E não, é do final do then com o início do never. Então fica better late than never, antes tarde do que nunca, como pra você, na verdade. Better late than ever, pra começar a correr atrás da sua jornada no inglês. Vamos lá, não tem idade pra começar. Fiquem à vontade, estamos aqui pra isso. O que seria hang in there? Hang in there seria basicamente fique bem, né? Hang in there. Aguente. Isso. Geralmente as pessoas falam muito isso quando alguém está passando por algum tipo de dificuldade e não tem exatamente uma palavra solução de conforto, ali. uma solução. E elas dizem, hang in there. It's gonna be okay. Né? É uma forma de Aguenta você... firme. Isso, é uma forma de você acalentar a pessoa, mas que você não tem exatamente palavras para isso. Vocês acham que inglês is rocket science? Or it is not a rocket science? I don't think it's rocket science. You just need to apply it. You do not apply it? Very good. And you? Ai, pode... Olha, eu sou amante de idiomas, eu amo idiomas. Obviamente que existe a dificuldade normal do idioma, de ser um idioma que tem fonemas totalmente diferentes, né? Que eu entendo que existe uma dificuldade X, mas não é impossível. Aliás, além de não ser impossível, é totalmente possível. Exatamente. Além de... Totalmente possível. Perfeitamente factível. factível. Claro, é só você, como o Carol falou, você se aplica, você diz, não, eu vou explicar, eu vou estudar, né? Eu vou sentar, eu escutei um professor de história, né? Ele fala inglês e aí uma senhorinha, como é que você aprendeu inglês? Né? Você aprendeu os verbos irregulares? Eu tenho uma técnica infalível. Quando eu era aluno, eu sentava na cadeira e estudava. É muito engraçado. Essa é a técnica. Mas não existe outra forma de eu aprender sem estudar. Não existe uma mágica, né? A gente, como professores, a gente vai te fazer aplicar o conteúdo, a gente vai fazer, a gente vai colocar aquilo no teu dia a dia, a gente vai colocar situações, eu posso usar aqui, você pode usar assim, né? A gente vai fazer perguntas que giram em torno do teu cotidiano, Exato, né? da sua vida real. Para colocar aquilo na sua vida real mesmo. Na sua realidade. Fora disso, você estudou, aprende. Exato. E uma outra coisa também, é muito importante o aluno não ter medo de errar. Exato. Né? Então, assim, existe muito esse estigma. Nossa, eu vou falar errado. Eu não tô entendendo. Se eu usar a palavra errada, gente, inglês não é rocket science, tá tudo bem, né? Assim, não é uma coisa de outro mundo, como a gente tava comentando aqui. Então, assim, você errar faz parte do processo de aprendizado. Então, assim, se você tá errando, significa que você tá tentando. Então, assim, isso também é muito importante para tirar esse estigma de que, nossa, inglês é difícil, eu não vou aprender nunca. Não, se você se propor a fazer aquilo, se você se esforçar, se você realmente se interessar por aquilo, vai fluir. É errando que se acerta, né? Exato. Errando que se aprende. Como diria também uma expressão em inglês, trial by error. Tentativa por erro. Exato. Eu vou crescendo no meu inglês por meio dos meus erros. E é uma coisa que eu também falo muito para meus alunos. Erre, tá tudo bem. O lugar para você errar é aqui. Se você, eu brinco com ele, se você chegar aqui já sabendo falar tudo em inglês, eu vou ter que pedir demissão, porque eu não tenho mais trabalho para fazer. Não tenho mais o que ensinar. Então se sinta bem para errar aqui, porque é com a gente que você vai ter a oportunidade de errar e a partir daí aprender, como Simone disse, até errando que se aprende, até errando se acerta, que ela aprendeu que French fries no inglês britânico é chips. Exato. Então é por meio do erro que você consegue abrir espaço para o crescimento. Então tudo bem errar com a gente, tudo bem errar com quem está com você, porque quando você erra, alguém pode lhe corrigir e você dizer, ok, então é assim. E a gente não está esperando que você chegue falando fluentemente, a gente está esperando que você queira aprender. Então não precisa. Precisa desmistificar, né? Exato. Um aluno, há 2 semanas atrás, ele falou assim, mas eu estava numa turma e tinha um monte de gente falando assim, eu disse, cada um tem uma velocidade, cada um vai entender de uma forma. Então é importante que cada um conheça o seu... eu vou conseguir. Sim. Em 2 semanas eu consigo aprender essa palavra. Fulano já aprendeu em um dia. Ótimo, É o ritmo para ele, é o fulano. ritmo dele. Contanto que aprenda, tá Exatamente. Né? E é uma coisa que eu comento muito com meus alunos também. Eu digo, gente, tanto para os kids quanto para os adultos, né, para os regulares, eu digo, olha, gente, isso aqui é um espaço seguro. Então não tem erro besta, não tem pergunta besta, não tem nada disso. Tudo que você vier questionar a gente é pertinente e a gente vai responder. E uma outra coisa que é muito importante também
também é um estigma que existia há muito tempo atrás, de que o professor sabe de tudo. É, né? a Então, fluência é assim, saber todas as palavras em exato. inglês que já foram inventadas. E aí um aluno meu já me questionou, teve uma palavra em específico que ele perguntou que era uma palavra realmente muito específica e que eu não lembrava de fato o que era. E aí ele fez, mas você não é professora de inglês, você não sabe de todas as palavras? Olha, veja só. Todas as palavras são muitas palavras. A gente não sabe todas as palavras de português. Exato. Então, assim, é justamente essa questão de que tirar esse estigma. O professor tá ali para auxiliar e se ele, por acaso, não souber ou não lembrar de alguma coisa, ele vai junto com você. Exato. Né? A gente Então, também assim, aprende, a gente também cresce. A gente também aprende todos os dias. Então, assim, é uma coisa que não é um demérito você não saber nada disso. Você tá ali justamente para acrescentar as informações a uma pessoa e a si mesmo também. Então, E a gente ajuda você, o aluno a se comunicar. Sim. A comunicação, isso de eu falar uma coisa e você entender, e você me responde, a comunicação é estabelecida no Exato. ambiente da escola. Obviamente que como professores, a gente vai precisar corrigir você e dizer, ó, quando você for falar, fala assim, ou fala assado, A gente né? usa tem um isso, jeitinho, não isso, exato. Tem um jeitinho bonitinho, gostosinho, A gente né? é fofa. A gente tem que ser, pô, os alunos são fofos também, vamos falar a Exato. verdade. A gente tem que ser Os fofo alunos porque é são fofo com a fofos, gente. Exato. Exato. Uma coisa que eles, professora, a senhora, não, vocês são legais, não tem, é uma troca. Exato. Né? Eles são fofos com a gente também. Exato. Então, isso, essa correçãozinha que a gente faz parte do trabalho da gente. Mas não quer dizer que se você errar quando você fala outro idioma, quando você fala inglês, você não é fluente, você Sim. não, a gente é nativo no Brasil e não foi, a gente erra. Exatamente. A gente nasceu aqui e a Exato. gente não foi, fala alguma coisa errada, ou porque quer, ou porque errou mesmo. Exato. Né? E tá tudo bem, comunicação foi estabelecida. A gente vai ajudar. Porque a gente quer todo mundo falando gostosinho, Exatamente. A gente mais, tem exato. Existe, né? É respeitar o tempo. A gente tem tanta paciência com pessoas de fora tentando falar um português todo. E a gente acha E uma a gente gracinha, acha o a gente acha máximo. uma graça, eu Exato. amo. Então tudo bem. Eu amo quando eu me sinto elogiada, eu me sinto também. respeitada. Uhum. Quando uma pessoa de fora vem pro Brasil e ele tenta, se quebra todinho, Exato. se comunicar comigo na minha língua. Gente, é lindo, eu amo tudinho. Porque a gente está acostumado com o oposto, né? A gente, como brasileiro, ou tenta se qualquer adaptar outro... sempre. Exato. Então, da mesma maneira que a gente tem paciência para com aqueles que tentam falar a nossa língua, mesmo aos trancos e barrancos, as pessoas também vão ter paciência com você. E você tem que ter paciência consigo mesmo. É uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos. Respeite seu ritmo, não se cobre tanto, tá tudo bem, a gente vai chegar lá. A gente também não nasceu sabendo. Exato. A gente também fez essas perguntas que você fez em algum momento. Aham. E a gente chegou lá, e tá tudo bem. Eu fiz essa pergunta querendo saber se o inglês era rocket science. O que seria rocket science? Um bicho de 7 cabeças. Então, quando a gente diz assim, it's not rocket science, é tipo, não é esse bicho de 7 cabeças, relaxe, não é tão uma coisa tão... Não é como montar um Exato, foguete, por não é exemplo. como montar o foguete, Não é. exatamente. Então, gente, acho que nós podemos call it a day. O que seria call it a day? Well. Well. Não, eu tô dizendo well, porque Cholera Day, no nosso caso, né? Vai ser Cholera the Morning. Exatamente. Então nós podemos call it a day, que seria dar como encerrado o dia, dar como encerrado esse momento, essa conversa tão gostosa que a gente teve. Vocês têm alguma consideração antes da gente finalizar, que vocês gostariam de dizer? Algum recado para os nossos ouvintes? Alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Comece. Comece o inglês. Eu sou uma defensora da metodologia da Minds. Eu também. Porque eu acho uma metodologia honesta. Ela diz assim, você quer aprender inglês em 1 ano e meio? Tá certo. A gente vai te ajudar, mas você tem que fazer um acordinho com a gente. Você vai ter contato com o idioma sempre, diariamente. Para mim, essa é a coisa mais honesta que a gente faz. Porque para eu dizer assim, ó, você vai aprender inglês em 1 ano e meio, mas você vai ter 2 horas de aula por semana, pode ir para casa feliz que vai dar tudo certo. Poxa, né? Em 1 ano e meio, será que vai? Eu sempre digo aos alunos, se você for um gênio, tem gente que é um gênio, né? Eu não sou uma gênia, eu nunca fui. Eu tive que fazer isso aí sempre, todo dia. Então, mas se você for que nem eu, normal, um ser humano normal, que não é um gênio, né? Eu acho essa pegada honesta. Sim. Todo dia você tem contato com o idioma, a gente te garante, você fala inglês. Fica Agora hoje. comece, porque se não começar,
né? Mas comece e fala com a gente tira onda. A gente é bom nisso mesmo, a gente é bom nisso. Não é por nada não, mas a gente meio que faz história. Não, a gente tira onda, a gente é bom no que a gente faz. Exato. Só reiterando realmente o que Simone disse, né? Assim, eu acho que o importante é começar, é você partir de algum princípio, né? Então, assim, seja um curso de inglês, o que é muito importante, né? Principalmente porque você vai aprendendo lá de uma forma específica, você vai aprendendo de acordo com o que realmente precisa ser visto, passo a passo, né? Você começa ali com o verbo to be, você vai para o presente simples, presente contínuo, então você vai por passos e isso vai facilitando esse seu aprendizado, porque você não vai colocar muitas informações na cabeça ao mesmo tempo, né? E você vai seguindo um cronograma, você vai seguindo uma lógica. É progressivo. É progressivo, exatamente. Então, assim, é muito importante ter esse auxílio, né? Mas, como ela disse também, não é somente isso. Você também tem que fazer a sua parte. Então, assim, seja no estudo de curso, de colégio, do que for, mas você tem que também trazer outras vivências para sua vida, que foi o que a gente conversou um pouquinho hoje aqui, né? Então, assim, é muito importante você escutar uma música e, nossa, eu vi essa palavra hoje na aula, significa tal coisa. Nossa, eu vi um filme, essa expressão foi dita na aula do mês passado, e eu lembrei, eu lembro o que é. Então, assim, você vai se descobrindo enquanto um aluno de inglês, e você vai vendo que essa fluência, ela vai chegando. Muitos alunos, eles não percebem que estão fluentes até que eles têm que colocar isso à prova, né? Que é um pouco do que a gente falou também hoje, né? A gente teve que colocar à prova o nosso inglês em algum momento e a gente está aqui como professora. Então, assim, é importante. É uma coisa que vai ser importante para o seu futuro, né? Então, assim, é válido. É uma coisa, a gente tem que começar. Né? A gente começou, como você também comentou, né? Então, a gente começou de algum ponto, né? O interesse, ele partiu de nós. Então, se o interesse partir do aluno, da pessoa, seja criança, seja adulto, só começa. Exatamente. Eu reitero tudo isso, assina embaixo com tudo que vocês falaram. Realmente, o importante é começar. O importante também é ter paciência com você, é respeitar o seu tempo, não se desespere, tá tudo bem. O fato de você ter dado o primeiro passo já é um passo imenso. Já é você buscar. Já é uma grande coisa. Não se preocupe. Mas eu estou muito velho para aprender, eu estou muito novo para aprender, eu tenho muita coisa para fazer. Não se preocupe. A gente pega a sua mão, a gente vai, como as meninas disseram, você fazendo a sua parte daí, a gente vai fazendo a nossa parte daqui e podem confiar que a gente vai estar com vocês, a gente vai dar todo o auxílio que você precisar. E calma, respire fundo, take a deep breath, dê 2 passos para trás e você vai ver que it's not rocket science. Você vai conseguir se desenvolver de maneira muito mais tranquila, só respeite o seu tempo, dê o primeiro passo e entenda que tudo no seu tempinho, tudo no seu ritmo. E é isso, gente. Muito obrigada, meninas, pela conversa de hoje. Thank you very much for coming. Agradeço a você que nos ouviu até aqui. Estamos sempre aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. Podem entrar em contato com a gente. Muito obrigada por estarem conosco nessa conversa deliciosa que a gente teve. See you next time. Thank you very much.